Oi, gente, aqui é a Amanda e esse é mais um vídeo do canal Rascunho Literário. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filme. Então, dificilmente eu faço resenha de filme, eu acho que eu nunca fiz resenha de filmes aqui no canal, já dei indicações, mas nunca fiz uma resenha mesmo. Na verdade, eu não sei se isso vai ser uma resenha, na verdade vai ser mais uma indicação e dar minha opinião sobre o filme, porque eu acabei de assistir o filme e eu preciso falar sobre ele, por favor. Então, como vocês viram aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre O Farol das Orcas. Então, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Então, eu tava no Facebook e encontrei uma matéria falando sobre filmes da Netflix pra você que quer crescer mais, que quer ter mais empatia, que quer aprender mais. Então, eu amo filmes e livros que fazem com que eu aprenda. Então, acho que todo livro precisa acrescentar algo na minha vida, como me mudar como pessoa, entende? É uma experiência, como eu aprendi de uma vez na faculdade, livro, a leitura é uma experiência, literatura é uma experiência, e uma experiência é algo que muda você. Então, quando você tem uma experiência, você não é mais a mesma pessoa de antes. Então, quando a gente lê um livro, nós não somos mais os mesmos. Então, agora que eu assisti esse filme, eu não sou mais a mesma. Realmente mudou completamente a minha visão sobre muitas coisas. Então, o Farol das Orcas, ele se passa na Argentina, na Patagônia. Então, ele conta a história do Beto. É uma história real, ele é uma ficção, né? Mas é baseado numa história real. Então, foi o que mais me chamou atenção no final do filme, baseado numa história real. Tipo, eu fiquei apaixonada. Porque ele não é um filme com muitas emoções. Então, se você tá procurando um filme de ação e tal, não é aqui. É um filme que faz refletir, te faz refletir sobre muitas coisas. Então ele fala um pouquinho sobre o Beto, né, como eu falei. E ele é um biólogo marinho, e ele é apaixonado pelas orcas. Então, e ele sabe como chamar a atenção das orcas, ele sabe como, não sei, ele sabe como atuar com as orcas, ele sabe como reagir e como amar, né? Na verdade, ele ama as orcas e as orcas sentem o amor dele. Então é muito interessante porque ele é proibido de nadar com as orcas ou estar com as orcas porque elas são consideradas baleias assassinas, né? E a parte turística da cidade não queria que os turistas também nadassem com as orcas e sofressem acidentes e coisas assim. Então ele fica muito chateado porque ele sabe que as orcas não são assim, porque ele sabe como tratar elas, né? E os turistas não, então provavelmente faz alguma coisa que o animal não gosta, então tem que ter sempre um cuidado, né? Como todos os animais são assim. E ele é proibido de fazer isso, só que ele não consegue deixar de estar com elas, né? Então ele tem esses encontros escondidos e tal. Até que um dia aparece na casa dele uma mãe com um filho. Então aparece a Lola com o filho Tristan, e eles vieram da Espanha porque o Tristan ele tem autismo. E é uma classe de autismo muito forte. E, e ele estava em casa e apareceu na televisão o Beto com as orcas, e o Tristan mostrou muita felicidade e sorriu e fez coisas que a mãe não pensou que ele ia fazer. Ele mostrou muita felicidade. E a mãe pensou, é uma maneira de ajudar meu filho. E é uma mãe muito corajosa, sabe? Eu olho pra ela e fico, caramba, que mulher corajosa. Porque ela saiu da Espanha pra ir pra Argentina, porque o filho mostrou uma certa melhora, somente ao ver a orca e como o Beto tratava as orcas no mar. Então ela tenta de tudo pra ajudar o filho dela. Então ela aparece na casa do Beto, no começo é um pouquinho meio estranho os dois, ele não quer muito, mas até que eles conseguem como ficar juntos, né, digamos, tipo, se tolerar no começo e para ajudar o filho. E é muito interessante porque o Beto, ele não é muito de lidar com esse tipo de coisa, né? Apesar dele ter tido o filho dele também com alguns transtornos psicológicos, e ele não, no começo ele não sabe muito bem como lidar com a situação, né? Mas é muito interessante como o filme se desenrola e como a criança ela consegue ensinar muito para a própria mãe e consegue ensinar muito pro Beto também. Então você vê uma história que não tem muita ação, mas é uma história em que você tá aprendendo em cada momento. Tá aprendendo sobre inclusão, você tá aprendendo sobre como tratar os animais, você tá aprendendo em como os animais e nós podemos
podemos estar juntos, né? Podemos conviver, se cada um respeita o espaço do outro. É muito interessante o que eu aprendi com esse filme, né? Porque você tem a tolerância, você tem a empatia. Então eu saí outra pessoa desse filme. Eu amo filmes assim, que você consegue mudar algo em você, que você não consegue nem explicar o que mudou em você, sabe? Porque é algo fascinante. Então é um filme que eu tô apaixonada, é um filme que mostra muita sensibilidade, muito amor. Chorei várias vezes no filme, porque eu sou dessas que choram muito. Mas é um filme que todos precisam ver, sabe? Porque todos precisam saber, não somente sobre o autismo, sobre como lidar com alguém com autismo, com uma criança, mas como os animais, eles são importantes. Como às vezes o nosso preconceito, o medo do desconhecido ou o não saber lidar com certas situações faz com que a gente tenha um bloqueio, né? Uma parede. E quando a gente não conhece as coisas, fica difícil da gente entender. Então a gente só entende o que a gente conhece. E é um filme que me fez querer conhecer um pouco mais sobre o autismo, que me fez querer conhecer um pouco mais sobre as orcas, me fez querer conhecer um pouco mais sobre essa vida, sobre a natureza, sobre como nós somos abençoados por ter tantas possibilidades de conhecer algo diferente, né? Conhecer o que não é tão comum para nós. Então, eu super recomendo esse filme, ele tá na Netflix. Ele é incrível, prepare-se para ter uma enorme empatia com os personagens. Vá com o coração aberto também para assistir esse filme, para mudar algo também na vida, porque ele realmente é incrível. Então essa foi a indicação de hoje sobre esse filme maravilhoso. Se você gostou, dá aquela curtida para ajudar na divulgação do canal e também para ajudar na divulgação desse filme. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Então é isso, tchauzinho e até mais!